Hoje a gente vai falar um pouco sobre mapeamento e sobre rítmica, tá? Mapeamento e rítmica, cara, dois elementos, dois fundamentos muito importantes que nós baixistas usamos demais na hora que a gente estiver tocando, tá? Uma das coisas, galera, que de verdade faz a gente ter insegurança de tocar na igreja são vários fatores, tá? Vários fatores, mas uma das coisas é a gente não saber aquilo que a gente precisa tocar. Ah, Douglas, mas isso daí é óbvio. Não, não é óbvio. Para muitas pessoas não é óbvio. Por quê? Porque a gente sempre fica perdido. Então o que eu quero fazer cada vez mais com vocês? São coisas que eu uso com os meus alunos, eu aplico isso com os meus alunos. A gente vai cada vez parar de ficar dependendo daquele papel com cifra. Então o que eu quero que vocês façam? Se vocês querem se libertar da cifra, aprendam a mapear, tá? Aprendam o mapeamento. Tudo que a gente toca no baixo está relacionado a mapeamento. Tudo que eu ensino a tocar no baixo está relacionado com mapeamento. Por quê? Porque eu não tenho ouvido absoluto, tá? Eu, Douglas, não tenho ouvido absoluto. Eu tive que desenvolver 3 pilares para que eu conseguisse aprender a tocar sem cifra e tirar a música de ouvido rápido. E eu ensino isso para os meus alunos. Então, qual que é o lance? Tudo que a gente toca no baixo, a gente faz mapeamento. Eu mapeio aquilo que eu vou tocar. Eu mapeio a digitação, eu mapeio a postura e eu mapeio a região do baixo que eu vou tocar também. Por quê? Tem uma parada que chama Economy of Motion. O que é isso, Douglas? São economias de movimento. Quanto menos eu movimentar minhas mãos, mais segurança eu vou ter para eu tocar. Quanto menos eu movimentar minhas mãos, mais eu vou saber aonde estão as notas no braço do baixo na hora que eu for tocar, certo? Tá todo mundo comigo até aqui, né? O Enéas falou assim, ó, folhas novas, comprei, povo, comprei um bloco de folha de flip chart hoje. Chegou aqui. Então, qual que é o lance? Que a gente precisa entender sobre o mapeamento. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre mapeamento, ó, a gente tem as cordas do baixo, certo? Vamos lá. Vou colocar aqui o baixo de 4 cordas. Então a gente tem um baixo de 4 cordas. Quem tiver baixo de 5 cordas aí, você vai fazer isso aí no seu caderno, que você deve estar com o caderno aí. Se você não tiver, pega o caderno. Você vai fazer isso no seu baixo de 5 cordas. O meu de 4 cordas. Então eu tenho a corda Mi grave, eu tenho a corda Lá grave, eu tenho a corda Ré grave e eu tenho a corda Sol grave. Então todas essas cordas aqui, né, esses nomes aqui, eles dão nome à corda solta do braço do baixo, certo? Então você tem aqui, por exemplo, a nota mais grave, né, que a tablatura é sempre escrita de baixo para cima, tá? Então a Mi é a minha corda mais grave, ela fica embaixo, tá? Que é Mi, Lá, Ré e Sol, do grave para o mais agudo, tá? Eu sei que a gente vê, quando a gente for tocar, a gente vê do grave para o agudo, mas quando a gente escreve é do grave para o agudo. O que eu preciso ter em mente? Apenas que o Mi, o Lá, o Ré e o Sol, eles dão nome à corda, tá? Aquela corda que a gente toca. Então eu tenho a corda Mi, eu tenho a corda Lá, eu tenho a corda Ré, eu tenho a corda Sol. E o mapeamento que eu vou fazer, o mapeamento que nós vamos fazer aqui hoje, eu e você, ele vai vir relacionado a quê? A partir dessas notas. Ó. Então, por exemplo, a gente vai partir de cada corda aqui. Se eu tenho uma escala de Dó maior, por exemplo, escala de Dó maior, deixa eu ver se o azul vai pegar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Eu estou apertando aqui o canetão para sair, para ficar bem visível para vocês. Se eu tenho uma escala de Dó maior, o que a gente precisa analisar aqui? As cordas, o nome das cordas está dentro dessa escala? Tá, porque a gente tem a corda Mi está aqui. A gente tem a corda Lá está aqui. A gente tem a corda Ré está aqui. A gente tem a corda Sol está aqui, certo? O que eu vou pensar a respeito disso daqui? Da seguinte forma, se eu sei uma escala de Dó, quero saber de vocês, quantos aqui sabem essa escala de Dó maior? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Comenta assim, ó, eu sei. Comenta aí quem sabe essa escala de Dó maior. Professor, eu sei de cor. Se você souber falar assim, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, você sabe essa escala. De frente, né, indo e voltando. Cara, isso daqui é a escala padrãozão. Todo mundo, às vezes, você nunca nem tocou nada, nunca nem sabe nada de baixo, mas se a escala maior, você fala assim, não, beleza, eu sei porque eu já ouvi e tudo mais, né? Eu já consigo identificar essa escala aqui. Então, se a gente sabe essa escala, né? Se a gente sabe essa escala, e se você assistiu a aula de campo harmônico, se você assistiu aquela minha aulinha de campo harmônico, a gente sabe o quê? Que essa escala, ela está baseada dentro daquela estrutura, né? Que a gente tem lá aquela estrutura de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e o semitom aqui de novo, beleza? Só para a gente não ficar pulando etapa aqui, a gente já ir direto para o conteúdo.
Quando eu for pensar em fazer mapeamento, o que eu preciso pensar? Se eu tenho uma corda Mi, eu vou mapear o meu baixo, olha só, eu vou mapear o meu baixo usando a escala de Dó maior, porém começando da corda Mi, da minha corda mais grave, ou da minha nota mais grave no baixo. A minha nota mais grave no baixo aqui é o Mi. Se o seu baixo é de 5 cordas, a sua nota mais grave, a sua corda mais grave é o Si. Você vai começar da mais grave que você tem aí, tá? Começa da mais grave que você tem aí. Então, eu vou partir do Mi. Se eu vou partir da minha corda mais grave, eu preciso manter as mesmas notas dessa escala. Eu não vou tocar nenhuma dessas notas da escala, nenhuma dessas notas que não seja dessa escala, quando eu for fazer a minha escala aqui, certo? E o que eu preciso ter em mente? Da seguinte forma, cara, o mapeamento, ele é simples, tá? Vou virar a página aqui para ficar mais fácil para vocês. A gente tem a escala aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Professor, como que eu vou saber as notas no braço do meu baixo? A gente tem lá, a gente fez as cordas lá do baixo, certo? 1, 2, 3, 4. A gente tem lá as 4 cordas do baixo. Mi, Lá, Ré e Sol. Eu vou começar a caminhar com o meu baixo a partir da minha corda Mi, da minha corda mais grave. Pega a sacada aqui, que aqui está a sacada de ouro para vocês. Eu vou fazer a escala de Dó, porém começando da nota Mi, porque é a minha nota mais grave, certo? Então eu vou fazer a escala aqui, ó. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi, beleza? Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré e Mi. Eu estou fazendo como se eu fosse caminhar, olha só, como se eu fosse caminhar na escala de Dó, partindo da corda Mi, da minha corda mais grave, tá? Só que eu não sou obrigado a fazer isso somente na corda do Mi. Eu posso fazer essa escala intercalando essas notas entre essas cordas. E sempre pensa assim, ó, toda vez que a gente for andar com o baixo, principalmente quando a gente for tocar o baixo na música, para a gente criar dinâmica e tudo mais, a gente sempre pensa em caminhar com ele fazendo a wave. O que é a wave, Douglas? É eu caminhar assim, ó, é eu sair do grave, eu vou até o agudo, eu saio do grave e eu vou até o agudo de novo. E eu vou fazendo isso todas as vezes que eu estiver tocando, ó. Eu vou sempre seguir nessa wave. Isso daqui, ó, é infinito, ó, 3 pontinhos, ó, é infinito. Eu vou sempre pensar nessa wave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa escala, partindo do Mi, e vou tocar aqui, ó. Mi, Fá, Sol, eu vou para a corda de baixo. Lá, Si, Dó, Ré, vou para a corda de baixo. Ré, Mi, Fá, e assim sucessivamente. E eu vou sempre fazendo assim. Depois que eu cheguei lá no agudo, eu volto de novo para o grave. Agudo, grave, agudo, grave, agudo, grave. Com isso, se você fizer dessa forma, o seu baixo já vai ser mais dinâmico. Você vai trazer mais presença para o seu baixo na hora de você estar tocando lá na banda da sua igreja. Você não precisa ficar só tocando na região grave o tempo inteiro, tá? Você não precisa ficar fazendo só o grave, o grave, o grave. Se eu quero que o meu baixo apareça, eu preciso trazer notas mais destacadas ali nele, notas mais agudas e tudo mais.